Então eu senti um gelo subindo a minha espinha. Fiquei completamente apavorada. Ele descreveu o homem inteirinho. Oi família, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariadne e eu trago aqui nesse vídeo de hoje relatos sobrenaturais para vocês. E espero que vocês gostem. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Minha inocência de criança. Vou contar uma situação que aconteceu comigo quando eu era pequena. Morávamos eu, minha mãe e meus 2 irmãos em uma casinha construída nos fundos da casa da minha avó. A casa dela é muito antiga, fica na região central da cidade e foi uma das primeiras casas construídas por lá. Quando eu tinha por volta de 6 a 7 anos, houve uma ocorrência de tempestades muito fortes para a época na região. E devido à imensa quantidade de goteiras que havia na nossa casa, chovia mais dentro do que fora. Minha avó cedeu seu próprio quarto, onde dormia com a minha bisavó na mesma cama, para a gente se abrigar, pois não havia mais nenhum lugar seco em casa para a gente dormir. No quarto da minha avó havia uma cama de casal, com 2 criados mudos dos lados. Na frente da cama havia um guarda-roupa e ao lado um gaveteiro, meio metro mais baixo que o guarda-roupa. Vale ressaltar que os móveis eram condizentes com a casa, muito antigos, feitos de madeira nobre e escuro, com atrações feitas à mão. Outro detalhe relevante: alguns dias antes do ocorrido, eu havia ganhado uma fitinha vermelha de Nossa Senhora, o que eu amarrava no pulso direito. Porém, eu sempre desamarrava para dormir, pois me incomodava. Enfim, nos instalamos no quarto e eu deitei do lado direito da cama. Minha mãe do lado esquerdo e meu irmão mais novo no meio. Não lembro onde meu irmão mais velho estava, mas não estava no mesmo quarto que a gente. Enquanto a minha avó conversava com a minha mãe, desamarrei a fitinha e coloquei em cima do criado mudo. Beleza. Minha avó nos deu boa noite e encostou na porta, de modo que pudesse entrar em uma fina frestinha de luz. Então eu fechei meus olhos e peguei no sono. Na madrugada, acabei despertando do sono. E ao olhar para cima do guarda-roupa, vejo nada menos que um sapo. Não era um sapo, mas sim um vulto em formato de sapo. Muito grande e preto, mas com olhos vermelhos que brilhavam como farol. Aquilo simplesmente estava parado lá, sem mover um músculo, apenas me fitando com aqueles olhos. Meu Deus. Por um momento eu fiquei confuso e pisquei. E nos milésimos de segundos que durou o piscar, o sapo simplesmente teletransportou para cima do gaveteiro. Assustada, pisquei mais uma vez e o sapo novamente se teletransportou, mas dessa vez para os pés da cama. Meu Deus, que terror! Bem próximo de mim, ainda com os olhos cravados brilhando em vermelho vivo, como se fossem luzes. Na minha inocência de criança, pensei, não vou piscar de novo. Já sabe, né? Então eu fiquei olhando aquele bicho, com tanto medo de que não tivesse forças nem para cutucar minha mãe. Em alguns segundos depois, o sapo simplesmente pula em mim. Eu vi ele pulando na cama em minha direção. Então comecei a gritar desesperada, me debatendo e acordando todo mundo da casa. Minha avó aparece na porta. Meu Deus. Liga a luz e eu ainda desesperada e aos berros gritei que havia um sapo na cama. Então todos nós saímos da cama e minha avó começaram a tatear procurando o tal sapo. Mas nem encontraram nada além da bendita fitinha de Nossa Senhora. Que eu tenho uma memória vívida de ter desamarrado do pulso e colocado no criado mudo
ao meu lado. Até hoje não consigo entender o que eu vi, nem como a fitinha apareceu no meio da cama. Vale ressaltar que não tenho medo de sapo. Aliás, tem um morando na lateral do meu portão e se chama Clovis. Ai, cara, adorei esse relato. Nossa, fazia muito tempo que eu não escutava nada de história com sapo. Esses relatos são mais ligados a tipo, questões que aconteceram quando você era criança. Talvez você não sabe explicar. Só sei que esse daqui eu ia ficar apavorada se fosse comigo. Vamos pro próximo relato. Elemental. Numa noite, quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava no quarto com a minha irmã mais nova, que tinha 5 anos. As nossas camas ficavam uma oposta à outra, encostadas nas paredes do quarto. E estava deitada. Depois de um tempo, nós duas estávamos dormindo. No meio da noite, eu acordei sentindo que alguma coisa estava errada. Eu olhei embaixo da minha cama e tinha um homenzinho sentado lá embaixo, com as pernas cruzadas, balançando para frente e para trás. Ele parou, virou a cabeça e olhou para mim. Jesus. Tinha uma cicatriz no rosto dele. Eu entrei em pânico. Eu pulei da minha cama. Agarrei a minha irmã pela mão e saí correndo com ela para o quarto dos meus pais. No outro lado da casa, o meu pai estava viajando a negócios. Então eu acordei a minha mãe, que estava gritando: "Tem alguma coisa embaixo da minha cama, tem alguma coisa embaixo da minha cama. Vai lá ver o que é." A minha mãe é uma cristã devota. Ela me levou para o meu quarto com um crucifixo e a Bíblia e sentou no chão comigo. Ela me falou que era para falar o que tinha lá embaixo da minha cama, que aquela casa era uma casa cristã e que não tinha lugar para demônios, fantasma ou espíritos lá, e que era para ele ir embora. Eu olhei para minha mãe achando que ela estava louca, mas fiz o que ela mandou eu fazer. Eu fui até a minha cama, levantei a colcha e o homem azul ainda estava lá. Meu Deus do céu! Me encarando com aqueles pequenos olhos e a cicatriz no rosto. Então eu olhei para ele e falei: "Vai embora. Essa é uma casa cristã e nós não queremos nenhum fantasma aqui." Depois que eu falei isso, o homem azul se levantou, saiu debaixo da minha cama e saiu do meu quarto e atravessou a parede do corredor. Depois disso, eu e a minha mãe dormimos no quarto da minha mãe, eu e a minha irmã, dormimos no quarto da minha mãe até o meu pai voltar de viagem. Finalmente, meu pai chegou e eu achei que a minha mãe ia falar para ele sobre o homem azul, mas ela não falou. Então, lá estou eu, falando para o meu pai tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. E uma expressão de surpresa toma conta do rosto dele. Ele falou: "Você viu o quê?" Então, eu falei: "Eu vi um homem azul." Então ele falou: "E como ele era?" Então eu falei: "Azul, pequeno e tinha um machucado." Então o meu pai perguntou: "Esse machucado era uma cicatriz no rosto dele?" Então eu senti um gelo subindo a minha espinha. Fiquei completamente apavorada. Ele descreveu o homem inteirinho, tudo o que eu tinha visto. Gente, o que está acontecendo aqui? Depois eu descobri que quando meu pai era criança, lá pelos 6 ou 7 anos, ele viu o homem azul também. Mas ele nunca contou nada a ninguém, até eu falar para ele o que eu tinha visto. Até hoje, eu não olho embaixo da cama por motivo nenhum. E nem preciso dizer que minha cor favorita não é azul. Observação: não era um Smurf que tinha embaixo da minha cama, como um monte de gente faz essa piadinha quando eu conto essa história. Era um homenzinho, era azul e era bem real. Caraca! Ele era de pele azul, pequenininho, e assim, o pai dela já devia ter o quê? Uns 40, 50?
E o bichinho desistia e veio ver ela, visitar ela. Meu Deus! Esse aqui é esquisito, no mínimo esquisito. Próximo relato. Uma criança do meu lado. Bom, vamos lá. Eu não sei se chega a ser algo que dá pra dizer que é tipo um terror. É só algo que aconteceu e que me deixou perturbado por uns dias. Vamos ver. Acontece que quando eu era pequeno, eu costumava correr por onde eu morava. Era um lugar perigoso, mas eu conhecia todos. Era em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Só que a minha tia tinha uma fazenda em Minas. E eu amava aquele lugar porque eu podia correr e brincar onde eu quisesse, porque não tinha perigo. Visto que era um lugar imenso, até que um certo dia, eu brincando por lá e decido me sentar debaixo das árvores. Estava tarde, deveria ser umas 3 da tarde, e eu, criança, por estar cansado, adormeci. Fiquei sentado, encostado na árvore, tranquilo, acabei sonhando. No meu sonho, todos estavam me procurando e preocupados comigo. Procuravam em todos os lugares e nada de me encontrar. Até que a minha tia viu um caminho de terra com passos e decidiu seguir esse caminho. Chegando lá, tinha uma garotinha que aparentava ter uns 8 anos, sentada do meu lado. Do nada. Com os olhos fechados, mas em um estado de decomposição. E ela estava encostada do meu ombro. E no susto, acordei e já estava escuro. Quando eu olho para o lado, vi uma silhueta de algo semelhante a uma criança do meu lado. Eu corri muito para casa da minha tia. Quando eu cheguei lá, contei o que aconteceu. E ela disse que não era nada. Mas quando foi a hora de eu deitar para dormir, eu ouvi ela conversando com meu tio. E ela dizia: será que ele viu a filha do vizinho que morreu? Eu me lembro que ela foi sequestrada e nunca encontraram o corpo dela. Coitados, devem estar sofrendo muito. Soube depois de muito tempo sem ir para lá que a polícia fez uma investigação por pressão dos pais. E minha tia deu lugares que poderia escavar que não seria problema. E justamente naquele lugar tinha os restos mortais da garotinha enterrados. Não conseguiram ver muita coisa porque o corpo já estava em decomposição. Pesado esse aqui, né? Basicamente o bichinho adormeceu na árvore. E a menininha acho que falou: uou, deixa eu dar um recado, aproveitar, né, que tem uma criança aqui, dar um recadinho e dizer onde eu estou, onde eu posso ser encontrada. É complicado. Próximo relato. Sabe quando você olha para a lâmpada por muito tempo e depois que pisca ainda fica com aquele formato em branco de luz na visão? Sei. Que acaba passando com o tempo depois que o olho retorna ao normal. Na época do que eu vou contar aqui, eu tinha uns 9 anos de idade e não fazia nem um mês que havíamos se mudado para uma casa onde a iluminação da garagem ainda não funcionava. Eu acho que eu estava ali na 6ª série ou algo assim, então eu só brincava, eu não estudava nada. Quando eu chegava da escola depois do meu pai me buscar, deixava minha mochila no carro dele e só buscava durante a noite para fazer algum dever de casa. Passado alguns dias da morte da minha avó, que sempre cuidava de mim enquanto meus pais estavam no trabalho, eu acabei tendo que ir buscar o meu material no carro do meu pai. E no meio do escuro, acabei ligando aquela luz interna que tem no teto do carro. Na hora, eu liguei a luz, peguei a minha mochila que estava na parte de baixo do banco do passageiro do carro e desliguei. Na hora que eu apago a luz e pisco os olhos, aquele formato em branco na minha visão era minha avó. Como se ela estivesse do lado de fora do carro, na janela da porta do motorista. É isso mesmo, piscando isso mesmo piscando algumas outras vezes, parecia que ela ainda estava lá. Não era como se fosse aquela imagem fixa na visão. A posição dela continuava do lado de fora da janela do motorista. Eu lembro que nunca senti tanto medo na minha vida.
Voltei para dentro de casa correndo no desespero, gritando. Esse acontecimento eu nunca me esqueci. Foi a única coisa paranormal ou bizarra que já aconteceu comigo. Hoje eu já tenho 22 anos e nada não chegou nem perto. Uma criança ver a avó recém-falecida não é moleza não, né? Meu Deus, cara. Beleza que foi uma visão paralela ali e tal, não sei o que, mas ainda assim não deixa de ser assombrosa, né? Meu Deus. Pra finalizar aqui esse vídeo, vamos pegar aquelas historinhas curtas da Rede Vizinha, que eu conto lá e eu vou trazer pra cá. Vamos lá. Quando eu era criança, meu pai falecido foi numa festa em Cururupu. Lá, vi uma mulher que o convidou para sair. Ele acompanhou ela, beleza. Ele foi se adentrando para dentro da maré, próximo ao mercado de peixe. Na mente dele, a mulher chamando, ele viu, tá escrito errado aqui, hein? Na mente dele, ele viu a mulher chamando por ele. Populares viram ele indo em direção ao manguezal, até que um amigo dele o reconheceu e salvaram ele. Manguezal é tipo aquelas lamas, aqueles terra de lama de pegar siri, será? E ele ia morrer se não tivessem tirado ele. Ele estava em transe, todo cheio de lama. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele estava em transe, todo cheio de lama e muito espinho pelo corpo todo. Gente, o mundo espiritual existe. Então, a mulher convidou ele para sair, ele acompanhou e entrou para dentro da maré, próximo ao mercado de peixe. Entendi. Se fosse só no mar, só na praia, tal, poderia dizer que são, sei lá, seres como sereias, etc. E o fato aconteceu quando era criança e é a história que ele conta do pai, né? Ele não teria o pai hoje para contar a história. E loucura, né? Não sei dizer que ser que poderia ser esse. O que vocês acham? Mas eu gostei, porque isso aqui no norte dizem que existe real. Existe muito. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Os relatos aqui que aconteceu quando as pessoas eram crianças e elas se lembram, estão aí hoje para contar a história. Ainda bem, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum relato para me mandar, pode deixar aqui nos comentários embaixo ou enviar no e-mail que tá aqui embaixo na descrição, tá? Será muito bem-vindo e eu vou ler todos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau!